Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso. Edivaldo Roberto é o meu nome. E o tema dessa edição é reencarnação, o motor oculto do movimento dialético da história universal. Parafraseando Allan Kardec, no item 17 do capítulo 4, Nascer do Novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos anotar: quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, a reencarnação se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes justiças que a vida apresenta. Recorrendo às reflexões do pensador espírita Leon Denis, pode-se dizer que a afirmativa de Allan Kardec assim pode ser dita, ou seja, de uma outra forma. A reencarnação pode dizer à humanidade de onde ela vem, para onde vai e por que está na Terra. Isso porque as duas dimensões se aproximam, se articulam, se complementam, por uma razão que se atribui exatamente ao pensador Leon Denis. A história do homem é a história da humanidade. E a história da humanidade é a história do homem. Quando Allan Kardec propõe a reencarnação como um motor oculto, que se revela pelo movimento, e da nossa parte estamos parafraseando, dizendo que a reencarnação é o motor oculto do movimento dialético da história, pode-se dizer, com Leon Denis, da história do homem, de cada espírito em sucessivas encarnações, quanto do coletivo humano, a humanidade, através dos tempos, desde os dias inaugurais da história. Por outro lado, para o pensador espírita Humberto Mariotti, na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, fevereiro de 1978, os espíritos desencarnados são os motores da história. Afirma Humberto Mariotti, escritor e intelectual espírita argentino. Para a filosofia espírita, existe uma ligação entre o ser, aquilo que cada um é, na sua subjetividade, na sua identidade, na sua memória, na sua vontade, pensamentos e sentimentos,
e os fatos individuais e sociais que têm suas bases tanto no visível, ou seja, no mundo espiritual, como no invisível, tanto no visível, no mundo material, como no invisível, no mundo espiritual, bem como no passado e no presente do espírito. Isso quer dizer que há um encadeamento, que é a marca da história de cada um, quanto ao encadeamento no tempo, no coletivo humanidade. Para o Espiritismo, a partir da reencarnação, existe uma abordagem dialética do processo histórico. Isso porque o Espiritismo, com o fenômeno mediúnico, conferiu personalidade existencial aos mortos. Eles não são uma fumacinha, eles não são anjo nem demônio, eles têm uma identidade, uma personalidade existencial de cada existência que guarda a síntese de existências anteriores e assim essa condição nele permanece pós-morte. Voltamos aqui à afirmativa do nosso querido Humberto Mariotti, quando ele diz, que com o fenômeno mediúnico, o Espiritismo conferiu personalidade existencial aos mortos e o direito espiritual. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso. Edivaldo Roberto é o meu nome. E o tema dessa edição é Reencarnação, o motor oculto do movimento dialético da história universal. Parafraseando Allan Kardec, no item 17 do capítulo 4, Nascer do Novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos anotar. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, a reencarnação se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes justiças que a vida apresenta. Recorrendo às reflexões do pensador espírita Leon Denis, pode-se dizer que a afirmativa de Allan Kardec assim pode ser dita, ou seja, de uma outra forma. A reencarnação pode dizer à humanidade de onde ela vem, para onde vai e por que está na Terra. Isso porque as duas dimensões se aproximam, se articulam, se complementam, por uma razão que se atribui exatamente ao pensador Leon Denis. A história do homem é a história da humanidade, e a história da humanidade é a história do homem. Quando Allan Kardec propõe a reencarnação
como um motor oculto que se revela pelo movimento, e da nossa parte estamos parafraseando, dizendo que a reencarnação é o motor oculto do movimento dialético da história, pode-se dizer, com Leon Denis, da história do homem, de cada espírito em sucessivas encarnações, quanto do coletivo humano, a humanidade, através dos tempos, desde os dias inaugurais da história. Por outro lado, para o pensador espírita Humberto Mariotti, na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, fevereiro de 1978, os espíritos desencarnados são os motores da história. Afirma Humberto Mariotti, escritor e intelectual espírita argentino. Para a filosofia espírita, existe uma ligação entre o ser, aquilo que cada um é, na sua subjetividade, na sua identidade, na sua memória, na sua vontade, pensamentos e sentimentos, e os fatos individuais e sociais que têm suas bases tanto no visível, ou seja, no mundo espiritual, como no invisível, tanto no visível, no mundo material, como no invisível, no mundo espiritual, bem como no passado e no presente do espírito. Isso quer dizer que há um encadeamento, que é a marca da história de cada um, quanto ao encadeamento no tempo, no coletivo humanidade. Para o Espiritismo, a partir da reencarnação, existe uma abordagem dialética do processo histórico. Isso porque o Espiritismo, com o fenômeno mediúnico, conferiu personalidade existencial aos mortos. Eles não são uma fumacinha, eles não são anjo nem demônio, eles têm uma identidade, uma personalidade existencial de cada existência que guarda a síntese de existências anteriores e assim essa condição nele permanece pós-morte. Voltamos aqui à afirmativa do nosso querido Humberto Mariotti, quando ele diz, que com o fenômeno mediúnico, o Espiritismo conferiu personalidade existencial aos mortos e o direito espiritual. No propósito de aprofundar as nossas reflexões em relação ao tema reencarnação, o motor oculto do movimento dialético da história universal, vamos nos valer das reflexões de Hermínio de Miranda em seu livro Os Senhores do Mundo, quando faz uma análise cuidadosa de Napoleão Bonaparte como uma das personalidades existenciais da individualidade que, na história, foi registrado com outros nomes. Tutamés III, no Egito, Alexandre o Grande e Júlio César. No mencionado livro, Senhores do Mundo, a tese defendida por Hermínio de Miranda, datada
de 1964, vai fazer uma relação com um outro livro, Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos em 1967. É marcante e observar a surpreendente comprovação, ou seja, o que o Hermínio vem apresentando como tese também vai aparecer neste livro Cartas e Crônicas, no capítulo 28, sob o título Kardec e Napoleão. Humberto de Campos, irmão X, narra interessante conclave ocorrido no mundo espiritual na noite de 31 de dezembro de 1799, em que a espiritualidade superior se rejubila pelo início do século XIX, século que marcaria uma virada na história da humanidade, em particular da civilização ocidental. Temos aí a Revolução Francesa, nos fins do século XVIII, o processo de industrialização com a consequente urbanização, o iluminismo trazendo a razão como um ponto alto de todas as transformações sociais, políticas, econômicas que estão ocorrendo naquele período e que vão se desdobrar durante todo o século XIX. Nessa Assembleia, a certo momento, Humberto de Campos, irmão X, registra nessa crônica Kardec e Napoleão o seguinte, como uma síntese do texto por ali guardado pela psicografia de Chico Xavier nesse livro, Cartas e Crônicas. A voz assim diz, dirigindo-se a um participante, porque são vários participantes históricos que ali se encontram. Alguns encarnados, como este, qual seja Napoleão Bonaparte, que naquele momento achava-se na condição de cônsul na governança da França. Diz a voz, irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, o futuro Allan Kardec, espírito que ali se encontrava e que iria brevemente encarnar como professor Hipólito de Ordem Rivaio para contribuir com um novo ciclo de conhecimento, inaugurando uma era nova para a terra atormentada. E a voz diz ao Napoleão Bonaparte que ali estavam antigos conhecidos seus, desde a Roma, das Gálias e assim por diante, referindo-se à encarnação que ele, Napoleão, tivera antes como Júlio César, o grande general que também tornar-se-ia imperador romano. Adiante, adverte aquela voz mensageira: unge-te de coragem para governar sem ambição e sem reger sem ódio. Pede a ele que guarde a humanidade, não se deixando contaminar pelas monstruosas tentações do poder. E adiante diz assim: recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, no caso, Allan Kardec, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade
e do perdão, do serviço e da fraternidade de Jesus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Ou seja, de um lado, reconhece que aquele espírito, na condição de Napoleão Bonaparte, já passara por outras experiências com relativas vitórias sobre si mesmo, ou seja, ele fora vitorioso no exercício de ações políticas militares na governança do mundo, mas não fora invencível porque não vencera as próprias fraquezas, e essas eram sombras que ele trazia naquela oportunidade, que poderia levá-lo ao chão. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, ou seja, Hermínio de Miranda registra que o irmão X, naquela mensagem, capítulo 28 do livro Crônicas e Crônicas, ao fazer a relação entre duas existências, aquela como Júlio César e a atual como Napoleão, ele tinha uma missão. Como lá atrás, na condição de Júlio César, lhe cabia preparar a vinda de Jesus no período conhecido como Pax Romana. E como Napoleão teria a responsabilidade de acabar com o período de instabilidade política e o imenso derramamento de sangue provocado pela Revolução Francesa, para que Kardec encontrasse um ambiente propício ao desempenho de sua missão. Assim, estamos encerrando esse bloco, o primeiro, na abordagem desse tema, reencarnação, o motor oculto do movimento dialético da história universal. No segundo bloco, daremos continuidade ao tema após um breve intervalo, contaremos com a contribuição dos comentários do professor doutorando em História Social pela UF, Eduardo César Valucci, que fizera mestrado em História Social na UERJ, e, por outro lado, ele é autor de um livro muito interessante que conta a história dos missionários metodistas na cidade do Rio de Janeiro, naquele período dos fins do século XIX para o século XX, contando a história de uma importante instituição chamada Central do Povo, na região portuária do Rio de Janeiro. Assim, fazendo esse breve intervalo. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é meu nome. Programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Na edição de hoje, estamos abordando o tema Reencarnação, motor oculto do movimento dialético da história. Tenho comigo o livro E a Vida Continua, o último da série André Luiz. O nosso Emmanuel, quando apresenta este livro, faz alguns comentários que nos põem a pensar. Diz ele:
temos a observar que a sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Ou seja, o que o nosso irmão está dizendo, a partir do próprio título do livro, E a Vida Continua, é que esta afirmativa diz, primeiro, que não há morte, ou seja, que a vida em verdade prossegue além túmulo. E mais do que nos propõe, como em toda a série André Luiz, desde o nosso lar, o primeiro livro, que quem somos nós pós-morte? Não somos fumacinhas, nem anjos, nem demônios. Se durante a trajetória berço-túmulo temos uma identidade existencial com características, hábitos, valores, memórias, histórias, etc., tudo isso, pós-morte, vai continuar. Ou seja, seremos, depois da morte, reflexo dos hábitos com os quais nos afeiçoamos no trânsito berço-túmulo. Esse é o primeiro ponto. Tá? E isto quer dizer que não há solução de continuidade entre a existência material e a espiritual, entre esses dois mundos. E essa questão natural já era assim, ou melhor, já fora assim, antes da era industrial, num período chamado pré-industrial. A visão de mundo desses grupos, isso está no livro de Stanislaw Grof, quando ele examina a psicologia do futuro, os nossos ancestrais, para eles era muito natural essa convivência entre os dois mundos, o visível e o invisível. Né? O contato experiencial com os desencarnados, para eles era absolutamente direto e natural. Por exemplo, nessas sociedades pré-industriais, a atividade da vida diária baseava-se não apenas nas informações recebidas através dos sentidos, mas também naquelas advindas da dimensão invisível. Era muito natural isso, ou seja, havia uma relação entre as atividades práticas, como caçar, pescar, com rituais dirigidos a esses seres ancestrais, espíritos, na busca de encontrar soluções, conhecimento e informações. Em outras palavras, acreditava-se que esses espíritos podiam influenciar, contribuir com o curso dos eventos materiais. Essa é a nossa tese. Estamos estudando uma personagem, um espírito que fora um faraó, Tutamés III, fora, na sequência, Alexandre o Grande, Júlio César, e vamos estudar como se fosse um caso particular, a partir do livro Crônicas de Além Túmulo, do irmão X, Humberto de Campos, um texto, uma crônica na qual ele faz uma análise sobre Napoleão Bonaparte a partir de uma assembleia no mundo espiritual, quando esse espírito encarnado, Napoleão Bonaparte, cônsul da França, é chamado a uma grande assembleia, olhando para as mudanças que o mundo ia experimentar, na qual esse espírito, Napoleão, encarnado, emancipado, no sono, vai ter um contato com aquele espírito missionário que seria
mais tarde conhecido como Allan Kardec. Então, nesse estudo de caso, agora nesse bloco, estamos nos valendo de um texto, um artigo, cujo título é Conversas Familiares de Além-Túmulo, o General Roche, que se encontra na Revista Espírita de setembro de 1859. Allan Kardec, como pesquisador de além-túmulo, na perspectiva mencionada nessa dialética entre o mundo invisível e visível, ele vai conversar com um espírito, General Lazare Roche, que fora um militar na última existência. E ele dirige esse diálogo com esse espírito sobre o tema Guerra de Itália, 1859. Pergunta Allan Kardec qual é o papel dele, ele que fora General Roche, qual é o papel deles nessas operações militares. Ele estava só acompanhando, como é que é isso? E o espírito primeiro diz a Kardec sim, e entende-se, porque esse espírito fora um militar, um general, comandaram um exército com uma idade muito jovem, com 25 anos de idade. Então ele tinha interesse por esse tema, a guerra, e isso prosseguia após sua desencarnação. E Kardec quer saber dele o que ele pensa a respeito dessas operações militares. E ele está ali conversando sobre esse tema, e Kardec pergunta qual é o papel dele. Não, eu sou um simples espectador. E há outros generais convosco? Ele disse que sim. Você pode designar alguns, e quando ele vai designar, ele se refere a Napoleão Bonaparte. E Allan Kardec quer saber qual é o papel de Napoleão Bonaparte, de general ou imperador. Ele responde de ambos e acrescenta diplomata. Isso aí é muito importante. Ou seja, aquele espírito que fora um comandante, um militar, imperador, ao longo da sua história, em busca de poder, de domínio, de mando, dominando os povos pela força, estava no mundo espiritual, certamente passando por um processo de transformação, sobretudo considerando que ele desencarnara de maneira muito desoladora, derrotado, exilado, né? Certamente ele teve a oportunidade de começar a pensar desde antes de desencarnar e prosseguira no mundo espiritual. E ao lado dessas tendências para o mando, para o comando, para o domínio, para o uso da força, ele já trazia, e vocês vão de lembrar, do primeiro bloco, que lá o Tutamés III, lá aquele farol já tinha essas características, essas tendências para a diplomacia. Ou seja, ao invés de usar a força, de ser um general e imperador, Napoleão Bonaparte, naquela Guerra de Itália, 1859, estava exercitando uma outra tendência mais desenvolvida moralmente, que era a diplomacia, a arte e a prática das relações internacionais, habilidade para negociar problemas, questões diversas entre países e litígios. Quer dizer, ao invés da força, o uso da força, a força das ideias, dos ideais superiores, tentando assim uma transformação após a provocação que o sofrimento moral certamente lhe trouxera pelas derrotas, pela forma frustrante pela qual ele havia desencarnado. Bom, dito isso, nós vamos agora tentar entender melhor tudo isso, nos valendo dos conhecimentos de um doutorando de História, o professor Eduardo César Valucci. Ele
doutorando na UF, tem mestrado pela UERJ, como eu disse, e quando eu pensei de ouvi-lo, para além de uma condição de ser espírita, me trouxe a lembrança que já naqueles dias da minha juventude, quando eu estava no Instituto de Educação, me formando em professor de ensino primário, eu conheci alguns professores de história, alguns muito famosos, clássicos, e uma outra professora mais jovem que nos provocava, e ela fora aluna exatamente da UF. Ela trazia uma outra forma de entender a história, já com base nessa visão dialética, dos fatos, dos eventos históricos. E nós estamos aqui agora buscando a dialética para compreender os eventos históricos, mas de uma outra dialética não materialista, sem nenhuma crítica pejorativa, mas nos valendo do pensamento de Allan Kardec, de Humberto Mariotti, de Herculano Pires, quando traz a mediunidade reveladora do mundo invisível, estabelecendo essa relação natural entre esses dois mundos. Como está dito aqui, se Napoleão era um general, um imperador, entende-se que depois da desencarnação ele tivesse interesse por esse tema, mas ele já estava em transformação. Então, ele agora vai intervir nos eventos históricos a partir do próprio mundo espiritual, porque ele está procurando colaborar em busca da paz na Guerra de Itália de 1859, mostrando que não há solução de continuidade. Né? Os espíritos intervêm usando a liberdade que eles têm e respeitando a liberdade individual de cada um de nós e dos povos. Com a palavra, nosso Eduardo César Valucci, doutorando em História, para os seus comentários. Olá, queridos ouvintes, é um prazer estar participando do programa Novos Rumos, debatendo o Espiritismo como motor oculto da história. Programa também conduzido pelo professor Edivaldo Roberto de Oliveira. É importante dizer que é um tema complexo, que não vamos concluir no programa de hoje. É uma experiência que não é tão comum para os historiadores estar discutindo este tema, porém é desafiador e muito rico. Esperamos que as reflexões possam suscitar nos ouvintes reflexões para novos estudos e novas leituras. De partida, como é visto no campo da história esse chamado motor oculto, ou seja, o que move a história para os historiadores? Acredito que esse é um ponto de partida importante para que o ouvinte possa saber, ao menos de uma maneira bem geral, como nós historiadores interpretamos e enxergamos esse motor oculto da história. É importante dizer que essa reflexão e esse entendimento foi sendo modificado ao longo do tempo, ao longo dos estudos, ao longo dos últimos séculos. Então, vou pontuar aqui de uma maneira bem breve e sucinta como esse motor da história foi sendo visto nos últimos séculos nas correntes mais importantes do pensamento historiográfico. De partida, é importante dizer sobre uma corrente importante do século XIX, a chamada escola metódica, muito influenciada pelo pensamento positivista do século XIX, no qual esse motor oculto da história
estava restrito, em linhas gerais, à história dos grandes homens, um modelo de ciência muito pautado em fontes, em arquivos oficiais. Uma história que se confundia com os projetos nacionais das sociedades do século XIX. Então, um pensamento historiográfico que dialogava diretamente com as preocupações e anseios daquele período, especificamente do século XIX. Desta forma, o que movia a história, meados do século XIX, era a história das nações, e essas nações construídas pelos grandes homens, pelos grandes líderes políticos. Uma visão muito pautada em fontes oficiais, o que ajuda a explicar o porquê dessa visão. Porém, na passagem do século XX, principalmente após a Primeira Guerra, e num período muito conturbado da história, que foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, a Primeira Guerra entre os anos de 1914 e 1918, e a Segunda Guerra entre 1939 e 1945, portanto estamos falando desse período que vai do final da Primeira Guerra em 1918 a 1938, um período onde aqueles modelos de sociedade, de pensamento científico, que afiançavam na nação um modelo de desenvolvimento que poderia levar o homem à perfeição, esses mesmos intelectuais acabaram se deparando com um modelo de sociedade que mostrou seu colapso. Um colapso revelado de uma maneira extremamente dolorosa, que foi a experiência da Primeira Guerra Mundial. E como que isso interferiu na visão dos historiadores? Bom, principalmente na França, vamos ter uma corrente de pensamento chamada Escola dos Análises, muito importante, muito influente no pensamento histórico, que vai quebrar, vai criticar aquela visão do século XIX e vai pautar-se, vai defender que o motor oculto da história é a história de todos os homens. Acabamos de ouvir a contribuição valiosa do professor doutorando Eduardo César Valucci, autor do livro Clarence Tucker e o Instituto Central do Povo no Rio de Janeiro, um estudo histórico-social dos metodistas na Primeira República Brasileira. Segundo Eduardo César Valucci, a história, através dos tempos, se construiu com base em contribuições de pensadores de diversas escolas. Eduardo César se referiu ao século XIX, exatamente aquele período histórico no qual a doutrina espírita se fez no cenário cultural da humanidade, marcando uma corrente histórica relevante
chamada corrente que recorria a métodos, por isso chamado corrente metódica, influenciada pelos positivistas, uma escola de pensamento de Auguste Comte, que é o principal articulador do positivismo nas ciências sociais. Auguste Comte, também o sociólogo francês Durkheim, todos esses pensadores dessa escola de estudos, ou essa corrente da historiografia, consideravam os fatos sociais, como os fatos da história, como coisas. E essa escola de pensamento da historiografia positivista tinha tríplice fundamento, quais sejam a crença na possibilidade de encontrar leis naturais e invariantes para as sociedades humanas. 2. A neutralidade do cientista social. 3. A identidade de métodos entre ciências humanas e ciências naturais. E como nos esclareceu Eduardo César Valucci, o motor dessa corrente chamada metódica, influenciada pelo positivismo, era os grandes homens, cujo papel era construir a sociedade, construir um projeto de sociedade com base nas nações. É a era das nações. Aqui nós vamos interromper as nossas reflexões para retomá-las em próximos programas ou em próximas edições do programa Novos Rumos para um Mundo Melhor. Somos gratos à sua participação e até daqui a 15 dias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.